Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre potenciação de complexos na forma trigonométrica. Vamos começar aqui com algumas considerações iniciais. Então, sejam dois números complexos Z1 e Z2, absolutamente distintos. Você tem aqui, por exemplo, o afixo do número complexo Z1, que está a uma certa distância da origem, tem um certo ângulo de abertura aqui. E aqui você tem o afixo do número Z2, que tem outra distância e outro ângulo de abertura aqui. Então, vamos supor que eles já estão escritos aqui na forma trigonométrica, com 1 cosseno de θ1 mais I seno de θ1, e o Z2 aqui, né? O2 cosseno θ2 mais I seno θ2. E vamos supor também que você conhece a fórmula do produto de complexos na forma trigonométrica. Não vou falar dessa fórmula agora, tem um link aí embaixo para você ver a demonstração dela. Vou falar aqui para você como obter a fórmula para a potenciação de complexos na forma trigonométrica, conhecida como primeira fórmula de De Moivre. De Moivre foi um matemático, viveu por volta de 1700, amigo do Edmund Halley, amigo do Isaac Newton, estudou probabilidade, trigonometria, razão áurea. Essa fórmula recebe o nome dele. Vamos partir, né, como disse, dos complexos já na forma trigonométrica e desse conhecimento prévio que é a fórmula do produto de Z1 por Z2 na forma trigonométrica, na qual você multiplica os ρs e soma os tetas. Quando você está fazendo Z1 vezes Z2, então para fazer Z1 vezes Z1, por exemplo, para calcular Z1 ao quadrado, você multiplicaria os ρs, ambos de Z1, e somaria os tetas, ambos de Z1 também. Então o que você tem aqui na verdade é ρ1 ao quadrado vezes cosseno de 2θ, mais I seno de 2θ. Se for elevar ao cubo, você vai fazer Z1 ao quadrado vezes Z1, o que vai, utilizando a fórmula, acrescentar um ρ aqui, vai ficar ρ1 ao cubo, e um θ aqui, ficando 3θ. Generalizando, você tem na fórmula de De Moivre o seguinte: você quer elevar um número complexo Z a uma potência n na forma trigonométrica, então você eleva o ρ e multiplica o θ. Eleva o ρ a n e multiplica θ por n. Essa é a fórmula de De Moivre que nós vamos aplicar para calcular algumas potências aqui nos exemplos. Primeiro exemplo: você tem um número complexo Z1 igual a raiz de 3 mais I, no qual I é a unidade imaginária, e você quer calcular Z1 a décima. Uma opção que você tem inicialmente é fazer raiz de 3 mais I ao quadrado e levar isso aqui à quinta. O problema é que raiz de 3 mais I à quinta dá um binômio. Para levar a quinta, isso vai dar um trabalhão. Então, melhor é fazer o seguinte: vamos escrever Z1 na forma trigonométrica. Z1 raiz de 3 mais I. Parte real de Z1 a raiz de 3, parte imaginária, que aqui multiplica I, é 1. Primeiro, então, vamos calcular o módulo. O módulo é o ρ, é a distância do ponto, do afixo, da imagem do Z1 até a origem. Vai ficar raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Fica a raiz quadrada de 3 mais 1. 3 mais 1, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Para escrever na forma trigonométrica, eu preciso calcular o argumento. O argumento do número complexo Z1, podemos fazer o seguinte: seno de θ, B sobre ρ. Quem é B? 1. Quem é ρ? 2. Um arco que tenha seno meio. Pode ser um arco do primeiro quadrante. Quem tem seno meio está no primeiro quadrante é o 30 graus, que está 30 graus depois do zero. Quem tem seno meio está no segundo quadrante, está 30 graus antes do 180, é o 150. Para decidir entre os dois, eu posso, por exemplo, identificar em qual quadrante esse número complexo. Então, raiz de 3 e 1 me levam a localizar esse ponto no primeiro quadrante. Então, eu acabo escolhendo o ângulo de 30 graus. O argumento é 30. Na forma trigonométrica, portanto, o Z1 fica assim: 2 cosseno de 30 mais I seno de 30. Eu quero calcular Z1 a décima. Então, a fórmula de De Moivre diz: eleve o ρ, multiplique o θ. Então, eu vou elevar o ρ a décima, o ρ é 2 décimo, e vou multiplicar o θ, que era 30, agora vai ficar 10 vezes 30, que dá 300. Então, aqui Z1 a décima, escrito na forma trigonométrica. Exemplo 2. Quero elevar Z1 a, mesmo Z1, a 14ª potência. Então, o primeiro passo é escrever na forma trigonométrica. Então, como a gente já fez no exemplo anterior, está aqui, ó, vou partir disso. Então, é só aplicar a fórmula. Você vai elevar a 14, então vai ficar 12 elevado a 14 e o θ vai ficar multiplicado por 14. O que acontece diferente nesse exemplo que não aconteceu no anterior é que o ângulo deu maior que 360. É um padrão em matemática que é o seguinte: não escreva arco negativo, não escreva arco maior que 360. Pega o 420, para você procurar um arco menor que 420 que tem extremidade onde o 420 tem, divide por 360. Dá 1, que seria uma volta no ciclo trigonométrico.
mas ainda falta 60 para chegar lá. Então, quer dizer que o 420 tem extremidade onde 60 tem extremidade. Então, você, ao invés de escrever 420 na resposta, 420 graus, vai escrever 60 graus. 2 elevado a 14 está muito alto, não vamos nem calcular. Agora, nesse terceiro exemplo, uma pergunta um pouco diferente. Então, considere o número complexo Z1, o mesmo dos dois exemplos anteriores. Determine o menor inteiro n positivo, de modo que Z1 elevado a n seja real e negativo. Primeiro passo, escreve Z1 na forma trigonométrica. Segundo passo, aplica a fórmula. Aqui dessa vez eu não sei o expoente, então vou colocar como n mesmo. Então, elevo ρ a n e multiplico θ por n. Feito na forma trigonométrica, bem genérica. Agora a gente tem que procurar um n inteiro e positivo, de modo que a parte imaginária do Z1 elevado a n seja zero. Porque quando a parte imaginária do Z1 elevado a n é zero, então Z1 elevado a n é real. Duas opções para você fazer isso. Primeiro, você vai testando. Como n tem que ser inteiro e tem que ser positivo, n igual a zero não vale. Vou começar com n valendo 1. Coloca n valendo 1 no expoente. 2 elevado a 1, 30 vezes 1, 30 vezes 1. E a parte imaginária, que é o seno de 30 aqui, também seria multiplicado por 2, tá? Mas o seno de 30, ele não é zero, o seno de 30 é meio. Eu queria que fosse zero para que Z1 elevado a 1 fosse real, mas não é. Vamos testar outro, então. Vamos colocar o n valendo 2. 2 elevado ao quadrado, cosseno de 2 vezes 30, que dá 60. Seno de 2 vezes... Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Eu queria que fosse zero. Você vai andando, vai testando, até que você chega no n igual a 6. Quando você faz isso, fica 2 de sexta, cosseno de 180 e seno de 180. Seno de 180 é zero. Então, quer dizer que o Z1 elevado a 6, ele é um número real. 2 a sexta, 64, vezes cosseno de 180 é menos 1, tá? Menos 64. Então, eu encontrei um n inteiro e positivo, de modo que o Z1 elevado a n é real e negativo. Então, logo, n igual a 6. Mas é que deu um pouco de trabalho de ficar testando aqui, né? Foram muitas tentativas. Uma opção que você tem é a seguinte, a mesma pergunta. Determine o menor inteiro n positivo, de modo que o Z1 seja real e negativo. Primeiro passo, então, você vai lá, né? Escreve na forma trigonométrica, aplica a fórmula aqui. E aí você tem o seguinte, você quer que a parte imaginária de Z1 elevado a n, que está escrita aqui de maneira bem genérica, eu sei que o 2 elevado a n tem impacto ali, mas no caso o zero não vai fazer diferença. Então você pode estudar só o seno de n vezes 30. Quando esse cara é zero? Quando que o seno de n vezes 30, que é o cara que multiplica aí, vai dar zero? Primeira opção é quando que o seno é zero? Tem que pensar lá no curso de trigonometria. Para o arco de 0 grau. Então, quando será que o arco, que é n vezes 30, dá zero? Quando o n for zero. Só que o n ser zero não atende à condição de ser positivo. Não vale. Então, o que você poderia fazer? Procurar o outro valor do arco que tem seno zero, que é o 180. Então, quando que o seu arco, que é n vezes 30, vai dar 180? Quando o n for 6. Quando o n é 6, você tem que dizer 1 a sexta, fica 2 a sexta vezes cosseno de 6 vezes 30, cosseno de 180, que é menos 1, mais i vezes seno de 180, que é zero. Então, você fica com 1 a sexta igual a 64 vezes menos 1 mais 0i, que vai dar menos 64, logo n igual a 6. Valeu?